Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, brasileiros, boa tarde, pessoas lindas. Reino de Deus na terra, pessoas. E essa live é uma live com propósito nesse mês agora de outubro. E essa live nós estamos juntos, envolvidos, imbuídos, imersos, mergulhados nesse tempo, nessa época em que, unindo forças, nós estamos vivendo nesta batalha espiritual, onde nós aqui do Instituto Yahvé Shalom, que tem uma programação de cursos, de seminários, desenvolvido esses cursos, esses seminários, à luz da palavra de Deus e também pela educação intrapessoal raiz genuína. O Instituto trabalha com a educação intrapessoal, dando ênfase a essa inteligência intrapessoal. E essa inteligência intrapessoal é uma inteligência que faz com que você tenha um olhar para dentro de você, um olhar para esse campo interno, esse campo onde nós precisamos explorar este campo. A nossa mente precisa explorar, fazer uma exploração, garimpar muitas vezes, né? E nós precisamos sim pegar dos valores que existem dentro de nós, porque quando você é um bom garimpeiro, uma boa garimpeira, você vai garimpar e você vai encontrar pedras preciosas, e essas pedras preciosas, elas são valores que existem dentro de você. E esses valores que existem dentro de você, com certeza são valores que vieram por uma educação recebida, que formou o teu caráter. Uma coisa da tua natureza seria o seu temperamento. Então, a raiz do teu temperamento é a raiz da tua natureza. E ela vai automático mostrar para nós que somos elementos, né? Então, elemento terra, elemento ar, elemento fogo, elemento água, isto é, os elementos que compõem a nossa natureza humana. E cada um de nós temos e somos um elemento, carregamos esse elemento. E essas características do nosso temperamento, positivo, negativo, estão todas voltadas a esse elemento que é um elemento da natureza. Por isso, temperamento também vem da palavra tempero. Você temperado, você equilibrado. Mas a educação intrapessoal, ela vai trazer uma abrangência de várias coisas que estão acontecendo dentro, fatores emocionais escorridos por uma história de dor fragmentada, onde esse olhar para dentro faz com que você respire, se observe, conheça a tua autossabotagem e comece a entender que a dor é uma autossabotagem, que a dor, as fragmentações, todas elas são acúmulos de sujeiras que, guardadas, armazenadas, elas estão ali fazendo e dando uma certa energia. Tem uma energia sendo liberada daquelas coisas que estão ali, que são tóxicas, né? E a educação intrapessoal, ela vai levar você a ter esse olhar para dentro e mostrando como você é uma árvore. A característica de uma árvore, né, Silvia? E essa característica de que como árvore nós somos, isto espiritualmente, isto humanamente, nós precisamos produzir pelo Espírito, produzir pela essa nossa natureza humana.
Eita, isto é muito bom, muito maravilhoso, Renata Pontes, quando nós conseguimos acessar esse plano interior e a gente muda, a gente começa a reverberar, você começa a entender que uma palavrinha que contém várias letrinhas, que tem um número por trás de cada letrinha. Então você começa a emanar da raiz hebraica, você começa a entender que a palavra que tem poder e você tem aí guardado dentro de você um tesouro, além dos valores, palavras que vêm para o teu coração. E dependendo de como é o solo do teu coração, se ele é produtivo, ele vai produzir coisas boas ou também coisas ruins, né? Então, não é só as coisas boas, porque tem muita gente produzindo coisa ruim. E essa produção que não é boa são obras da carne. E essas obras da carne, elas precisam ser reavaliadas por você, para que você não fique dando volta em círculo dentro de você mesmo, pelo teu fator emocional, por frustrações, por decepções, por traumas, por bloqueios. A educação intrapessoal Raiz Genuína leva você até as suas raízes e na intra-relação mais profunda, que seria a intrauterina, né? A visão intrauterina, e como você veio como semente e você como árvore, você tem raízes. Vira a tua árvore para entender as raízes. E você como árvore, você carrega as raízes dos teus antecedentes e também dentro de você dos teus descendentes. E isso é muito bom, porque você começa a olhar e dizer assim: estou vivendo com alguém que eu não conheço a raiz dessa pessoa, não conheço então a pessoa, né? Então você passa, então, Aline, a conhecer. Aline, que bom que você entrou, ali de Guaratuba, olha aí que maravilha. Sofia, com certeza tá do lado da mãezinha, beijinho para essa gatinha, Sofia. E com certeza a gente tem nesse mês de outubro, Aline, muita coisa que a gente tá aí vibrando, né, Joelma? Nós estamos, vibrando. Ontem nós tivemos o nosso culto e que culto, não tem como a gente explicar. Só quem vive aquilo, e como eu vivo as coisas do plano espiritual com muita intensidade, eu vivo com muita intensidade. Então, ontem foi assim surreal o nosso culto de segunda-feira, que a gente trabalha com cura, com batalha espiritual, com libertação, e nesse mês nós estamos trabalhando reposicionamento de profetas para a nossa nação. Ontem encerramos os nossos atos, né? E foi espetacular. Brasil, glória a Deus, muito bom. Então, vibramos com tudo que Deus nos deu, com tudo que Deus nesse mês tem nos dado. E eu estou aqui para falar hoje com você, Joelma, sobre a educação de valores, a educação de princípios, que nós precisamos ser guerreiros. Eu sempre estou dizendo, antes de você ter aí o seu ministério, antes de você ter a sua profissão, antes de você ser alguém, você precisa entender que você é um educador. Nós temos um Deus que instrui, orienta, nos guia. Veio fazendo todo esse caminho, chegou em Jesus, levantou Jesus, inspirou Jesus? Não, ele veio em Jesus, porque antes ele levantava os profetas, ele inspirava os profetas. Mas a partir de Jesus, ele vem. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus.
nessa linda, poderosa pessoa que é o nosso mestre e que é o meu mentor, é o teu mentor maior. Ele é que te ensina a andar no caminho reto. Por quê? Porque ele vai fazer e acontecer como um propósito do Pai. O sacrifício estava junto com o propósito, ele era o propósito, o sacrifício, ele entrega todo o seu ser e agora, como sacrifício vivo, ele chega para os discípulos e dizem, depois ele volta, né? Ele morre, daí ele ressurge, agora ele pede para que avisem os discípulos e reunidos ele conversa, passa um tempo juntos e daí agora ele diz para eles assim, fiquem juntos, unânimes, unidos, ligados, envolvidos, imbuídos, busquem o mesmo propósito, porque eu vou voltar e vou habitar dentro de cada um de vocês. E vocês receberão o meu Espírito. Olha que coisa fantástica, gente. Isso é de tal valor que não tem, gente, não tem. Você receber o Espírito, então teu corpo é a habitação e você recebe o Espírito de santidade. Por quê? Porque Deus e Jesus sabiam que nós humanos, com essa natureza humana, precisávamos desse nosso rei educador. Precisávamos e precisamos desse nosso ser, Espírito Santo, Espírito de santidade, para nos santificar. Eita, pessoas na face dessa terra que eu vou te contar. Por isso que em Gálatas vai falar da obra do fruto e o fruto e as obras da carne, né? Porque as obras da carne é por causa da natureza, a natureza que existe em nós. E unânimes, então, o único propósito. Eu estou aqui para que a gente viva esse único propósito, lutando, guerreando pela educação. A educação de princípios, a educação que faz você olhar para os princípios daquilo que existe dentro de você. E os valores que foram invertidos, precisa você aceitar Jesus e você entender que o Espírito de Santidade vai te reeducar para te libertar dos valores de inversão que agora aconteceram na sua história. Ele transforma, ele faz uma metanoia na tua mente, ele traz luz nas tuas inteligências, ele aponta você, a tua identidade espiritual aponta para o teu destino e você vai entender o que é você aqui na terra como característica de uma árvore. Tuas raízes buscam água do ribeiro para você produzir, ser forte, viçosa e o fruto você poder olhar e dizer assim, uau, o meu fruto ele está sendo tão bom, tão produtivo, que está alimentando pessoas. E você passa a entender como educadora você é. Então, pai, mãe, professores, tá? Nem professor já tem, né? Esse título de educador. Pai, educador, mãe, educadora, tios, tias, parentes, amigos, educadores. Porque você aprende coisas. E às vezes a gente aprende muita coisa errada. Então tá na hora de você entender isso. Que você precisa trabalhar nessa educação. E ser uma educação, Maria, de valores. Ludes, carregar as pedras preciosas que existem dentro de você. Uau! Tem um baú que você carrega de pedras preciosas. E quando você começa a olhar que a educação intrapessoal é você carregar, Daiane, essas pedras de valor dentro de você, você vai entender que o ter, Marli, o ter, a visão externa para o ter, para o conquistar, para o trabalhar em função de algo, você vai fazer isso, mas você não vai criar ansiedade por isso, porque você vai ter um olhar para dentro das tuas raízes. O ter na educação intra, no método raiz 3, é ter raízes, e essas raízes, tem muitas raízes aí dentro de você como árvore para produzir.
tem raízes de habilidades, tem raízes de competência, tem raízes de talento, tem raízes maravilhosas, raízes de produtividade. Você já parou para você pensar, Daiane, nas raízes de produtividade que você tem? Nas raízes de empenho? Mas será que eu tenho alta performance? Raiz de empenho é alta performance. Será? Ou tá tudo embolado, perdido aí dentro de você e você tem que se achar? Então, educação intrapessoal é você ter um olhar para dentro de você e entender os valores que você carrega. E os valores são como bússola, que vão trazer para você a direção do certo ou do errado. Por quê? Porque eles são valores dentro de você, Maria, que vão trazer para você, olha aí, ó, dessas pedras preciosas, vão trazer para você uma direção. Por quê? Porque você emana aquilo que existe dentro de você. Você mostra aquilo que existe dentro de você. Você fala daquilo que o teu coração está cheio. Você se comporta pela educação que você recebeu, Bruna. Então, você precisa ter esse olhar nesses valores. Tá na hora de você parar de ser comandado por uma manipulação, por alguém que acha, achismo, alguém que avilta você, porque não conhece você, não conhece o que você carrega. Então, puxa, será que eu tô carregando coisa boa? Hein, Lourdes? Será que eu tô carregando coisa boa que tá emanando coisas boas para as pessoas, sentimentos bons? Será que eu, como árvore, estou emanando das minhas folhas? As minhas folhas emanam sentimentos que atraem as pessoas, que fazem bem, que é como um remédio que cura alguém? Hein, Maria Martins? Será que eu, como árvore, o meu fruto está alimentando alguém quando eu converso? Qual é a palavra que você usa? Talvez você está usando palavras torpes. Palavras que denigrem alguém, que subjugam. Então, quem você é e o que você carrega? Nós estamos aqui falando sobre essa educação de princípios porque também nós estamos vivendo aí um embate de forças violento nessa época do nosso país. Por quê? Porque para inverter valores. E eu sou justiceira da educação. Quando o Espírito de Deus falou isso comigo, ele falou para mim, defenda a educação. A educação de princípios, ela não pode ser banida. Ela não pode ser invertido os valores da educação de princípios. Porque os valores da educação de princípios estão todos aqui na palavra. E queira ou não, se alguém adotou uma religião, se alguém faz parte de um grupo por uma ideia, por uma ideologia, não adianta. O ponto central da questão não é o que você acredita, mas quem você é no Espírito. Você veio do Espírito e vai voltar para o Espírito. Aqui na Terra, se você carrega alguma coisa, tá? Você pode estar em um processo de precisar, de ter necessidade de fazer de volta o techuvá, olhar, retornar para o que aconteceu, que inverteu os teus valores, porque você vai olhar a educação que teu pai deu, a educação que a tua mãe, quem foram na tua vida e como você foi formado. Qual criança que foi implantada? Então, tudo que a gente aqui na Terra acredita, tá, são crenças que foram implantadas. A religião é uma crença implantada, porque na verdade religião, a palavra religião, ela é o religare. Ela religa você a Deus. Então, Deus não está pedindo para você ter uma religião. Então, aqui eu quero falar com evangélicos, com católicos, com os espíritas,
com umbandistas, com os candomblesistas. Você carrega uma crença e você caminha diante daquilo que você está ali acreditando. Mas na hora que você morrer, tá? Aquela crença que você carrega não vai salvar você, não. Não vai salvar a mim e nem a você. Porque o que salva é Jesus Cristo. Quem é o Salvador é Jesus Cristo. Queira ou não, na beira da morte, carregando a crença que eu estiver carregando, a ideologia que eu estiver carregando, na beira, naquela hora, naquele momento, você vai clamar por Jesus. Porque a única forma de você ser salvo, voltar para o braço do Pai, é através do Filho. Todos aceitam Jesus, seja na hora da morte. Aceita Jesus. E daí, se eu não aceitar Jesus? Aí você vai ficar para ser julgado. De uma certa forma, ao invés de você já ir para as dimensões e estar lá descansando para esperar aquilo que quem Jesus vai vir buscar, e tem um julgamento. Você vai ter que olhar para você e entender que, peraí um pouquinho, da onde eu vim, eu vou voltar. E quem é que veio primeiro? Veio você em carne? Não, veio você em espírito. Então, o Espírito de Deus, ele já soprou vida em você. E ele vai recolher o que é dele. E o que é de Deus é o Espírito. Certo? Então, quem nasce do Espírito é do Espírito. O que nasce da carne é da carne. Então, você tem que entender que aqui na Terra, ele nos deu o direito de governarmos. E quando a inversão de valores acontece, pronto, vira tudo uma bagunça. Por que bagunça? Porque a inversão de valores é você pegar aquilo que é o certo e alguém vem e implanta algo dentro de você e você acredita e você muda de ideia. Você muda de opinião. Você muda a posição que você estava. E tem muita gente que acaba, ao invés de caminhar para frente, vira ao contrário. Daí vem a metanoia. Jesus vem para trazer uma desconstrução. E o Espírito de Santidade vem para nos santificar, para nos tornar puro, para nos tornar alvo, para dizer para nós que você viver nessa terra, você tem um alinhamento para você seguir. E como Davi, fácil e simples. Salmo 51. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Né, vó Joana? Tenha misericórdia da minha vida. Me lava com isopo, porque eu ficarei mais puro, mais alvo, mais branco do que a neve. Sou segundo o teu coração e olha aí, a minha alma pende para os desejos da carne. E o meu espírito te ama, te adora. Ele quer a tua glória. Está dentro do teu coração. Então eu quero viver no espírito. E ele pede misericórdia. Porque ele sabe que ele está sendo embotado. Ele sabe que ele está em agonia de morte dentro dele. A razão de viver. E onde ele pede, não retires de mim a alegria de ser salvo. A alegria, a salvação tem uma alegria dentro de você. Quando você é convicto da salvação, no teu espírito tem uma alegria. Você é convicto que você é salvo. Não tem para ninguém. Não existe uma maneira. Não existe aqui dentro de você. Pode vir acontecer qualquer coisa, Mônica, sabe? Você é convicto que você é salvo. E quem é convicto que é salvo tem alegria. Porque você sabe se o Espírito de Deus ele está santificando você aí dentro de você mesmo. Você sabe. Quando você pender para a alma que pende para a carne, o Espírito está lá falando assim, direita, Lígia, direita, Luz, endireita, Joel. Ele vai, sabe, colocando de volta a gente no alinhamento.
Então não tem como a gente fugir não. Agora, quer viver em inversão de valores? Um dia vai ter que retornar. E nós estamos, como eu comecei a falar ontem, de Neemias. E essa semana, hoje é terça-feira já, né? Essa semana eu quero estar falando numa identificação das 12 portas de Neemias, reveladas no livro, como a restauração e a reestruturação das portas. E é interessante porque a gente faz uma analogia dos tempos. E essa analogia dos tempos, o tempo que Deus levantou Moisés como libertador, para libertar um povo do cativeiro. O povo foi atendido por Deus e Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Agora, Neemias, ele sentiu que algo estava errado e ele entendeu no espírito dele e ele ficou extremamente constrangido com tudo que estava acontecendo. Ele chora e ele pede para que o rei, porque ele era o copeiro do rei, e ele pede para que o rei libere, escreve uma carta para que ele possa ir para Judá e ele poder restaurar e reedificar as portas de Jerusalém. Isso significa de uma cidade. E a gente vai mais além, de uma nação, de um povo constituído e que Deus tem uma visão para aquele povo. Deus tem visão para o povo que está dentro de uma nação. Qualquer nação é um território e lá tem um líder e esse líder, ele rege uma esfera. E o povo, como a gente vê na Bíblia, Deus, ele permite escolhas. Deus escolhe um, mas o povo escolhe. E daí Deus, ele muitas vezes, aqui a gente vê na palavra que ele deixa, né, para que o povo sofra a desgraça e depois volte a olhar para Deus. E a gente vê isso na Bíblia, gente, tá? A gente vê isso na Bíblia. Então, assim, vamos entender que nós estamos numa batalha de planos? Estamos. Nós estamos numa batalha de guerra espiritual? Estamos. Nós estamos sendo provocados no nosso espírito a nos reposicionar? Estamos. Nós estamos precisando rever valores? Ótimo, estamos. Nós estamos precisando entender da nossa vida espiritual? Ótimo, estamos. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que Deus transicionou na face dessa terra e no universo. E ele apontou uma nação já há algum tempo, não foi agora, já vem lá de 350 anos, profecias sendo reveladas que o nosso país seria um celeiro missionário, seria um celeiro de avivamento. Isso significa um celeiro de biblicistas, um celeiro de sementes, um celeiro de um povo que equivale à ação da espiritualidade, que carrega valores do espírito, um povo que ia parar de ficar idolatrando, de ficar indo por ideologias falsas, ele ia retornar, centralizar, ele ia viver em espírito e em verdade. E nós estamos o quê? Como guerreiros, porque quem entende o que existe como uma batalha espiritual, vai entender. Batalha a gente vive todo dia, gente. Todos os dias você vive batalhas espirituais. É verdade. Todos os dias. Você é o propósito, a tua vida é o sacrifício, tá? Você sacrifica muitas coisas para viver em função de viver alinhado, salvo, convicto, liberto, tratado por Deus, produtivo, fazendo obras boas, frutificando, emanando daquilo que existe como propósito, daquilo que você carrega.
Por isso a palavra de Deus vai dizer que Deus ama a verdade e Ele odeia a mentira. Deuteronômio vai falar que existe a bênção e a maldição. Quem escolhe a bênção, abençoado está. E quem te abençoa é também abençoado. Agora, se você escolher a maldição, você vai ser maldito. E se alguém te amaldiçoar, amaldiçoado também estará. Então, não tem, é dois caminhos. Da bênção e da maldição. Bênção você se torna benéfico. Maldição você se torna maléfico. Fel, veneno, envenenado. As obras com veneno, que obra que vai ser boa? Nada. Não vai ter produtividade. Então, nós precisamos rever conceitos, valores, reposicionar. E Neemias, então, vem como um restaurador e um reconstrutor de Jerusalém. Ao escutar as coisas, ele chora. Ao escutar que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, ele então entende que aquele povo, os homens que escaparam do cativeiro de Babilônia, os judeus, então ele entende que eles estavam em grande dificuldade, em extremo opróbrio. Então ele entende que as muralhas de Jerusalém precisam ser restauradas, reconstruídas. Ele chora, por muitos dias ele chora. Que esse choro foi emocional? Não, foi um choro do Espírito, com certeza. Deus, ele sempre coloca dentro de nós, não é a espiritualidade, eu espiritualizo. Não, ele coloca o valor da espiritualidade. Você carrega já uma genética espiritual. Você carrega, você tem a fé. E agora você carrega valores. E um valor é a espiritualidade. Então você carrega e isso dentro de você está no teu espírito. Então, você que tem Deus dentro de você, as coisas que Deus chora, você também chora. Você também se constrange com aquilo que não é o certo. Fizeram coisa errada, estão fazendo coisa errada. Qual o choro de Deus? Quando Deus chorou por causa da humanidade devassa, ele queria matar todo mundo. Mas ele tinha construído, ele tinha criado. Ele tinha construído uma existência de um mundo. E agora ele coloca o ser humano, obra-prima, criatura. Agora, ser criada, a imagem e semelhança dele, ele amava aquilo que ele criou. Então, aqui no fundo dos sentimentos de Deus, ele está olhando para a terra e dizendo, puxa, tem alguém que poderia ter uma integridade, porque o que eu criei é tudo desonesto, tudo devasso. Andam por conta deles, não obedecem às minhas ordenanças, são tudo desobediente, vivem sendo maléficos. E daí ele encontra Noé e ele pensa com ele, encontrei alguém, vou conversar com ele. E quando ele fala com Noé, ele entende pela fala de Noé que Noé obedeceria, porque havia integridade, um valor, e com certeza havia uma consciência responsável em Noé, que é bíblica. Consciências, tipos de consciências. E essa consciência Deus olhou, e também a integridade, a consciência, eu estou dizendo para você que eu entendo, tá? Eu entendo que com certeza Deus viu uma consciência, porque para o homem ficar 120 anos construindo uma coisa, acreditando naquilo, ele era muito obediente. Ele tinha um senso de responsabilidade tremendo. É tipo, tô fazendo, não sei se isso vai dar certo, mas eu não sou covarde, eu vou e faço. Esse é um senso de consciência responsável. Se der errado, vou pagar pelo erro, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou dar tudo de mim para que isso esteja sendo feito no tempo certo, da forma certa e como foi mandado eu fazer. Gente, isso é poderoso.
Então Neemias agora chora o choro de Deus e então ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. E interessante que ele vai falar, né, com Deus e ele vai confessar os pecados cometidos contra, né, pelos filhos de Israel, né, os pecados cometidos contra o Pai, contra Deus. Ele pede perdão. Antes dele fazer alguma coisa, ele pede perdão. Olha que interessante. Daí ele recorda das ordenanças que o Senhor deu para Moisés. Então ele entende que todos que foram infiéis, ó, Deus falando, foram infiéis e foi espalhado entre as nações. Mas aqueles que se convertem, que convergem a sua ideia, conversão é convergir a ideia, e guarda os estatutos, ó Deus falando, e o cumpre, ainda que seja exilado, que estejam nas extremidades dos céus, mas de lá o Senhor traz a um lugar de escolha para fazer habitar ali no nome dele. Não tem como, gente. É o que a gente está vivendo. Ó, a analogia dos tempos antigos e dos tempos de agora. Se você fizer uma leitura espiritual bem concisa, você vai alinhar profecias e você vai entender isso. Porque Deus, ele já atendeu o Brasil. Ele levantou alguém para manietar. Ó, ele manietou a corrupção. O demônio da corrupção. Mamon. E daí ele levanta um Neemias. E esse Neemias vem para reconstruir as portas de Jerusalém. Você já parou para você pensar que o Brasil pode ser a porta e várias portas que precisam ser reconstruídas? E dentro do livro de Neemias nós vamos ver 12 portas e nós vamos olhar e ver que Deus, ele chora pela nossa nação e que Deus, ele tem um plano dele que é totalmente diferente do nosso plano. E o plano de Deus, quando você vai olhar para o agora, Christian, não é o agora que você tem que olhar, você tem que entender que Deus, ele já fez. Nós servimos um Deus do pronto, tá tudo pronto. A questão é como nós andamos aqui na terra. Porque quem governa essa terra somos nós humanos. E se nós governamos fora das ordenanças do nosso Criador, nós vamos pagar o preço da desobediência. Deus permite que um povo escolha o seu líder, mas haverá consequências. Isso é bíblico. Então, nós precisamos entender que Deus já manietou o valente do Brasil, Deus já trouxe um Neemias, e esse Neemias tem que continuar até completar as 12 portas. Cada ano, um ano é uma porta. Cada ano, um ano é uma porta. Para você pensar nisto. Foi restaurada a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, ou a porta do gado, do boi, né, que a palavra de Deus vai falar, em Neemias 3:1, né, levantou o sumo sacerdote, daí ele fala dos irmãos, edificam a porta do gado, a qual a consagraram, né, a porta do gado, ou a porta da ovelha, também pode ser chamada de porta da ovelha. Então, ali começa a restauração das portas. E nessa reconstrução, então, diz o Senhor: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Esse versículo encontramos em João 10:9. Olha que interessante. Aí em João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Interessante isso. E João 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido.
Então, qual a primeira porta que é restaurada? A porta das ovelhas ou a porta do gado. Isso faz alusão a uma movimentação de Deus em lembrar, nos fazer lembrar que a porta das ovelhas é sinal que o nosso bom pastor olhou para nós, colocou Jesus Cristo como porta fundamental, porta e estreita, e que nós precisamos voltar com a nossa vida ao altar. E é isso. Precisamos voltar com a nossa vida a ser restaurada, a ser consagrada para servir o reino de Deus aqui na terra. E se você parar para você pensar o que aconteceu nessa nossa nação, Deus começou a chamar a nossa atenção a partir do momento que levanta esse Neemias agora. E começa uma forma de atribuir a oração. O Brasil começa a orar, volta a orar. E agora é mostrado visivelmente, nada mais é escondido. E tanto que também o mal começa a se mostrar e também já não é mais escondido. Observem isso. Nós já estamos vivendo as 12 portas. A segunda, que foi o segundo ano, foi a porta dos peixes. A porta do peixe edificarão os filhos de Racená e que emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Neemias 3:3. Esta porta era usada como um local de encontro para venda dos peixes. Ali, depois restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias regiões. Isso significa a porta das almas, a porta de seres humanos, a porta de pessoas, a porta em que faz com que as pessoas também vejam que pessoas trabalham. Então, é uma porta que representa o trabalho. Pessoas se reúnem para trabalhar, né? E é interessante, né, que essa porta do peixe é uma porta que atribui não só a almas, a vidas, pessoas, também ao encontro de pessoas, hein? Mas também como uma porta de trabalho. Todo ser humano precisa trabalhar. Todos nós humanos precisamos trabalhar. Nós humanos precisamos. Mas eu não quero trabalhar. Tá, bicho preguiça encostou, o sanguessuga está sugando a vida da pessoa e ela não está conseguindo entender que ela precisa se esforçar. Tem um talento ali dentro dela que vai dar para ela um trabalho. Seja ganhar pouco ou ganhar muito, conforme ela precisa, ela tem que ter um trabalho. Então, ela tem que produzir. Trabalho é uma forma de você entender da tua produtividade. Então, essa porta também, e é interessante, gente, se você parar para você analisar como a porta do trabalho foi restaurada. A terceira porta é a porta velha. Olha que interessante, né? A porta velha, a porta de Neemias 3:6 é a porta que repararam. E a porta velha, a antiga, tem dois significados. O primeiro é deixar o passado de lado, né? Restaurar o passado e deixar ele. E o velho homem que morreu, agora para o mundo, ser uma nova criatura. Olha que interessante. Então, essa porta velha é aquela que você já era. Agora você já não é mais. Então, agora você tem que o quê? Você tem que entender que você, como nova criatura no Senhor Jesus Cristo, você é nova criatura pelo sangue do Cordeiro. Então, você tem que olhar para frente. A gente sempre, na cura e na libertação, no tratamento intrapessoal, você faz um techuvá, você pega não o teu passado, mas você pega um ponto daquilo que desalinhou você para você alinhar e você dar sequência à tua linha de vida destinada ao teu futuro. Então não adianta você querer ir para o futuro se você está carregando lixo.
E é interessante, porque nós temos também a porta do monturo, que é a porta do lixo, né? Que vai acontecer a partir de nós. Edificar Neemias e ele continuar para que a porta do monturo, que é o ano que vem, que seria essa porta, e você vai ler isso na espiritualidade da terra brasileira e você vai ver esse acontecimento. Então, a porta do velha e nós estamos na porta do vale. E eu quero dizer para você que essa porta do vale é a porta da decisão. Gente, nós estamos vivendo Neemias. Educação espiritual. Princípios. Volta lá nos princípios. E os princípios são a espiritualidade. Aquilo que é oriundo da palavra de Deus. Princípios, valores de princípios. Tudo é para ser perfeito, mas o humano inverte os valores. E Deus permite tudo acontecer para que o humano retorne a Ele. E óbvio que quando você vai olhar para esse ano em que nós estamos vivendo num vale de decisão. E eu estou aqui para dizer para você sobre os valores que você carrega. Nessa indecisão ou nessa decisão que você toma, Kizzy, você tem que olhar para os valores que você carrega. Olha para a educação de princípios, olha para a educação que você carrega, olha para o que existe dentro de você, porque a decisão está nas nossas mãos. Deus já fez a parte dele, manietou a corrupção nesse Brasil. Levantou Neemias. Ano a ano estamos vivendo uma porta de restauração e reconstrução. E esse ano estamos no Vale da Decisão. Agora, outubro, Vale da Decisão. Eu decido a educação por princípios. Eu decido ser justiceira da educação de princípios. Eu decido viver o bem dentro do meu país. Viver essa restauração. Viver cada ano uma porta ser restaurada. E ver Deus, Daiane, limpando, reestruturando a nossa nação brasileira. Pare para você pensar nisto. Reveja conceitos. Fale com alguém. Fale de Neemias com alguém. Ainda dá tempo. E nós vamos ver a continuidade do que Deus começou a fazer. Ele não está fazendo a partir de agora, ele vai fazer. Não, Deus já está fazendo. Nós estamos vivendo o Rio do Leão. Nós estamos vivendo o Rio do Leão. E no Rio do Leão, o Rio do Leão, que é a autoridade apostólica, a reconstrução da autoridade apostólica no país, ela tá vindo no Brasil. E observem, é o apostólico profético está sendo restaurado. O Rio do Leão está passando. E a adoração está sendo inalada por Deus. Deus está cheirando a essência do adorador aqui no Brasil. No mundo inteiro, mas agora ele está centrado. E esse é o país que Deus escolheu, cuja nação ele quer reinar. Pare para você entender isso. Kizzy, que bom que você decide viver os princípios do Eterno. Que bom que você decide. Porque é isso que nós temos que entender. Não adianta você falar para mim que você tem dons espirituais, que você vive, sabe, ligada em ver as coisas, se você não lê as coisas que são espirituais. Porque ver
é uma ordem de conhecer. É uma ordem de conhecer. Ler é discorrer em visão ótica, e você, discorrendo em visão ótica, você está conhecendo o que você está lendo. Isso significa que você está prestando atenção ou não. Então, é bom entender que quando Jó, ele chegou no final da vida dele, de olhar para Deus, não tinha mais o que fazer. Ele então entende por tudo que Deus veio falar com ele, pelo caos que ele passou, que ele conhecia Deus de ouvir, mas agora ele conhecia Deus de enxergar. Então isso quer dizer que quando nós enxergamos, nós estamos lendo em visão espiritual. Então nossa percepção espiritual está iluminada. E agora nós estamos no tempo da percepção espiritual, os 5 da emanação hebraica. Codifica a luz e haja luz. Haja luz e houve luz. Coloca luz na tua inteligência espiritual. Leia o que nós estamos vivendo como 12 portas de restauração. E continue. Deseje que o ano que vem, 2023, aqui no calendário gregoriano, nós estejamos vivendo a restauração, a reconstrução da porta do monturo. Isso significa que tudo que é lixo vai aparecer. Uau! Então, e o lixo tem que ser tirado. Porta do monturo significa que o lixo tem que ser tirado. O lixo da tua vida, o lixo dos lugares, o lixo do sistema, o lixo tem que sair. O lixo tem que sair. Chega um tempo que o lixo vai ter que sair. Então, não vamos colocar mais lixo, vamos tirar o lixo. Vem junto comigo, vamos entender e vamos continuar orando. E como educadores que somos, vamos ser o propósito nesta humanidade, com os olhos para a humanidade, e entender e ler na espiritualidade o que Deus está falando conosco para esse tempo, para essa época. Dê valor a isso. Carregue os valores que existem em você. Entenda que os valores são como bússola, vão direcionar você para o certo ou para o errado. O que existe dentro de você é o que direciona você. Deus com você alinha o teu sentimento, o teu coração, a tua mente com o teu coração. A espiritualidade você não carrega na tua mente, você carrega uma inteligência espiritual na tua mente. Você carrega uma inteligência, a sabedoria, você carrega nos fatores cognitivos, a intelectualidade, você carrega, mas a espiritualidade, a morada do Espírito, é o teu coração, é o solo do teu coração. Então, a semente da palavra que fecundou dentro de você, observe a árvore que você é e perceba o fruto dessa árvore, com certeza, e eu creio de todo o meu coração que são frutos desenvolvidos já e que são bons. Amém? Que Deus abençoe você, que esse ensino seja para você valores que você carrega e que você veja você como um educador. Sofra a metanoia, abra a tua mente, transforme a tua mentalidade. O Espírito de Deus está aí dentro de você para te ajudar a você rever conceitos e você escolher o que é certo pelos valores que você carrega. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Gratidão porque você estava aqui comigo. Que Deus use a tua vida por onde você andar, por onde você passar. Que a glória de Deus ela esteja sobre você. Que a glória de Deus seja como uma nuvem que te guia, que te orienta, que te reeduca e você continue nos princípios
dessa educação, porque é a luz da palavra. Deus abençoe e até amanhã, às 2 horas da tarde.